Oi, Tainá, boa noite. Aí, deixa eu colocar o fone aqui, que já ia esquecendo. Olá, Nayara, Mariana Coelho, boa noite, gente. Agradeço muito por quem está chegando para assistir. Oi, Isa, boa noite. Ai, que feliz que vocês estão aqui. Então, né, eu vou começar, né? O pessoal já está chegando e vou começar me apresentando, né? Sou Júlia Rodrigues, né? Algumas pessoas aqui já me conhecem. Sou analista, sou taróloga e mais um tanto de coisas que vocês podem ver lá na minha bio. E eu vim trazer esse tema hoje de tarô e psicologia analítica, primeiro porque é um tema muito assim especial para mim, né, já que eu trabalho com essas duas ferramentas, né, eu trabalho com a psicologia analítica e trabalho com o tarô, e porque é um assunto que é meio polêmico na nossa área, né? Boa noite, Rafael. Boa noite, Paulo, quem está chegando. Então, né, eu trouxe esse assunto porque a gente sabe que a psicologia analítica ela tem sido utilizada como fundamento, às vezes, de muitas práticas que, na verdade, têm um fundo místico, esotérico, né? Assim. E aí tem-se muito a ideia, às vezes, de que Jung era um místico, né? Que ele abordava esses assuntos de uma forma, assim, vamos dizer, metafísica, mística, mas não, ele era um cientista, né? E então é importante a gente conseguir fazer algumas diferenciações, e até mesmo para entender o que é possível de aproximação entre o tarô e a psicologia analítica. E aí a gente, assim, para quem lida com o tarô principalmente, sabe que de vez em quando a gente vê curso de tarô junguiano, tarô junguiano também, né, tem um até que foi criado pelo Robert Wang, que ele criou o tarô junguiano como um portal visual nas complexidades da psicologia junguiana. E ele diz que faz isso para ajudar no processo de imaginação ativa, que assim, eu não vou entrar muito em detalhe aqui, mas quem estuda profundamente a psicologia analítica sabe que a imaginação ativa não pode, assim, não tem como se valer de instrumentos e símbolos que não sejam produzidos pela psique da pessoa, né, que está realizando aquele processo. Mas talvez mais para frente a gente consiga entender melhorzinho daqui para o final da live. E tem esse livro aqui, que é um livro maravilhoso e muito polêmico, que é esse aqui, o Jung e o Tarô, uma jornada arquetípica, que é da Sally Nichols. E, na verdade, foi ele que me trouxe para estudar psicologia analítica. Agora, qual que é a questão? Esse livro é um livro maravilhoso para estudar tarô. Recomendo demais. Foi assim, o livro que eu consegui, que eu senti que fazia sentido estudar realmente através dele. E aí, mas assim, ele não é um livro de psicologia analítica. Então esse nome assim, Jung e o Tarô é um pouquinho, vamos dizer assim, uma jogada de marketing, sabe? E aí para isso a gente vai entrar aqui no primeiro ponto, né, que eu queria analisar nessa live, que é o que o Jung realmente falou sobre o tarô. E aí eu encontrei no Psique Matéria uma citação, um trechinho que a Von Franz, que era uma junguiana maravilhosa, era amiga dele, era próxima, né? Trabalhou junto com ele em muitos ramos de estudo, né? Muitas frentes de estudo na psicologia analítica. E ela diz que os métodos de adivinhação são uma forma de descobrir, através de sincronicidade, o que é que o inconsciente do observador pensa sobre uma determinada situação que ele está vivendo. Então, a gente vê que nesses métodos de adivinhação, como ela fala, eles são simplesmente modos de deixar o inconsciente agir e falar por si mesmo aquilo que ele está enxergando numa determinada situação. E ela diz que o Jung sugeriu, ela fala assim, Jung sugeriu investigar casos em que se poderia supor que a camada arquetípica do inconsciente está constelada. A camada arquetípica são aqueles padrões, assim, vou explicar de uma forma aqui bem genérica para o pessoal que não é da área da psicologia analítica poder entender. Arquétipo é como se fosse um padrão, um certo padrão que pode conter vários conteúdos. Então, por exemplo, dentro do arquétipo da grande mãe, em cada cultura, em cada localidade, em cada tempo, a gente vai ver que tem várias formas diferentes, né, de narrar histórias e conexões com esse arquétipo da grande mãe. Ou, por exemplo, a ideia dos dois irmãos,
a ideia do velho sábio. Então, são todas ideias arquetípicas, né? Coisas que se repetem, narrativas que se repetem, independente do tempo e independente da localização geográfica, né? Entre os vários povos da humanidade. Então, a gente vê como se a psique ela funcionasse dentro de certos... Como é que eu posso dizer? É justamente isso, é como se fossem certas formas que estão prontas para receber conteúdos, né, específicos de uma coletividade, uma individualidade. E aí, que situações seriam essas em que essa camada arquetípica estaria mais ativada? Seria quando a gente está passando por algum processo importante na vida, né? E aqui a Von Franz cita, após um acidente grave, por exemplo, ou em meio a uma situação de conflito ou divórcio, quando esse inconsciente, essa camada arquetípica está constelada, então, no momento em que se usa um método divinatório, seja do tarô, seja o I Ching, seja a geomancia, isso aí poderia revelar, né, por uma certa projeção mesmo, por ser significativo para aquela pessoa, projetar alguma revelação sobre o que o inconsciente dela mesma vê naquela situação. Mas, como ela deixa claro, ela diz que o Jung recomendou que esse estudo fosse feito, mas ela termina dizendo que, no entanto, infelizmente, até agora nenhum resultado de tal experimento foi publicado. E aí agora eu vou partir para especificamente o que eu encontrei, né, de falas do Jung mencionando o tarô. E desde já eu deixo claro que, conforme a gente for vendo, ele meio que ouviu falar, ele não se aprofundou no estudo do tarô. Então, vamos lá. Nas cartas, no volume 1, tem uma carta escrita em 16 de setembro de 1930, que ele está se dirigindo a uma senhora Enkenstein. Não sei se é assim que pronuncia. Mas ele diz, eu já ouvi falar do tarô. O quanto sei, trata-se de um jogo de cartas que foi usado originalmente pelos ciganos espanhóis. São as cartas mais antigas que se conhecem na história. São empregadas ainda hoje na cartomancia. Se fizer novas experiências, estou muito interessada em ouvir sobre elas. Então, a gente já vê assim, que ele diz que do que ele sabe, né, do que ele ouviu falar, e ainda assim tem algumas inconsistências, né, nas informações que ele passa sobre o tarô, que a gente vai ver se repetir, inclusive, em outros momentos em que ele se pronuncia sobre isso. Opa, gente, boa noite para quem está chegando. E aí a primeira inconsistência é que ele diz assim, que é um jogo de cartas que era usado originalmente pelos ciganos espanhóis. Não existe um consenso sobre a origem do tarô como a gente conhece hoje em dia. Mas existe uma versão, assim, vamos dizer, historicamente mais embasada, que entende que o tarô, como a gente conhece hoje, ele deve ser derivado das cartas sarracenas ou cartas mamelucas, dali mais ou menos do século XIV, que chegaram no norte da Itália, no sul da França, e ali eram como um jogo de cartas mesmo, né? E nessas cartas sarracenas, a gente vê que os naipes são muito parecidos, né? O que a gente conhece como espada, né? No tarô lá tem a cimitarra, as moedas são também as moedas, o darrim, que eram as moedas da época, né? Enfim, desse povo que trouxe, né, as cartas sarracenas nas suas migrações. E depois, provavelmente por iniciativa de famílias da nobreza ali do norte da Itália, do sul da França, foram acrescentados os trunfos, que hoje a gente conhece como os arcanos maiores do tarô. Esses trunfos são aqueles que a gente conhece, o Sol, a Lua, a Torre, a Estrela, né, que está aqui a versão do tarô de Marsella. A estrela é que eu usei para divulgar, né, a live. Então, o imperador, essas cartas, que são os 22 arcanos maiores, elas teriam sido acrescentadas depois. E o uso divinatório, né, isso veio mais depois ainda, não foi uma coisa que surgiu exatamente naquela época. E ele diz também que são as cartas mais antigas que se conhecem na história. Eu não sei exatamente quão verdadeira essa afirmação, mas, na verdade, até onde eu sei, as cartas mamelucas ou sarracenas são as mais antigas, que são ali do século XIV, mais ou menos. E essas cartas, o tarô, como a gente conhece hoje, ele tem 78 cartas, que são 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Essas cartas sarracenas, elas tinham 52 cartas, porque lá tinham as cartas numéricas de 0 a 10, como o baralho comum que a gente conhece hoje em dia, aquele baralho mesmo de jogar. E tem as cartas da corte, exceto a rainha.
né? Ela tinha, vamos dizer assim, não exatamente isso, mas equivalências, vai ficar salvo, viu? Ela vai ficar salva. Tinha equivalência com, era o rei, o vice-rei e o pequeno rei. Aí seria o rei, o cavaleiro e o valete. Então, a gente vê que tem algumas correspondências mesmo quando junta faz sentido, né? Que depois se juntem os arcanos maiores e formem o baralho que a gente conhece hoje. Isso foi numa carta. No livro, na obra Arquétipos do Inconsciente Coletivo, no parágrafo 81, ele diz assim, o Jung fala, a série de imagens do tarô também parece ser derivada dos arquétipos de transformação. Opinião que foi reforçada para mim através de uma conferência esclarecedora do professor Bernoulli. Não vou também aqui me aprofundar demais o que são os arquétipos de transformação, mas como a gente vê que ele faz uma afirmação ainda bem genérica, né? De que parece ser derivada dos arquétipos de transformação. No seminário sobre sonhos de crianças, ele tem uma citação bem breve que ele fala assim, que na alquimia e no tarô, o azul é a cor da lua, da prata e da alma. Então, uma coisa muito genérica também. Na verdade, ele não está aqui falando do tarô, está falando do azul e de lugares em que se observa e que tipo de comparações que se pode fazer, né, de associações. E aí, eu deixei aqui para falar, por último, em termos do que o Jung falou sobre o tarô, o que eu acho que foi a manifestação mais expressiva dele, né, o que ele mais discorreu. Aqui vocês vão observar que ele também comete aquelas imprecisões que eu falei, né, sobre pequenos detalhes sobre as cartas. Mas é um trechinho de uma palestra, a palestra número 5, dada em 1º de março de 1983, no Seminário Visions. Aqui eu estou usando, aqui é o volume 2, certo? E ele começa assim, outro estranho campo de experiência oculta em que o hermafrodita aparece é o tarô. Ele está aqui se referindo à carta do diabo. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Estava se referindo a essa carta, e ele diz assim, trata-se de um conjunto de cartas de baralho, como as usadas originalmente pelos ciganos. Ele repete aqui essa informação, né? Existem exemplares espanhóis, se bem me lembro, desde o século XV. O tarô de Marsella, que é esse que eu estou apresentando aqui, ele costuma ser considerado o tarô clássico, original, porque ele foi uma produção coletiva, né? Não foi uma pessoa que produziu esse tarô, foi feito repetidamente numa região, da mesma forma, mas assim, mais ou menos com o mesmo formato, né? Os mesmos símbolos. E datam ali mais ou menos do século XV também, mas a gente vê que as raízes vêm ali no século XIV já, né? E ele segue. Essas cartas são realmente a origem do nosso baralho, em que o vermelho e o preto simbolizam os opostos e a divisão por 4. Paus, espadas, ouros e copas também pertencem ao simbolismo da individuação. Então, o que ele está dizendo aqui? Que no tarô, né, como ele reconhece tanto essa questão dos opostos, né, que ele junta lá no vermelho e o vermelho e o preto, né, que é uma versão mais antiguinha dos baralhos, mas ele coloca aí a questão dos opostos, né, que é essa questão do equilíbrio dos opostos, ou até o próprio funcionamento da psique, né, que é feita de opostos da consciência, do inconsciente. Ele observa isso aqui simbolizado no tarô. E percebe também o simbolismo do 4, que é uma coisa que está muito ligada à ideia do processo de individuação, que, de forma muito simples aqui, seria o processo pelo qual o indivíduo se torna quem ele é, né? E isso acontece através dele trabalhar a consciência dele para que ele consiga estabelecer uma relação mais íntima com o próprio inconsciente, porque o inconsciente é de onde viriam ali os anseios do espírito, da alma, né? E a consciência é aquilo que permitiria que a gente adapte esse anseio interior às exigências de estar no mundo e precisar se adaptar a isso também. Então, isso seria o processo de individuação. E aqui ele diz assim, que as imagens que estão no tarô são imagens psicológicas, símbolos com os quais se joga, como o inconsciente parece jogar com seus conteúdos. Eles combinam de certas maneiras, e as diferentes combinações correspondem ao desenvolvimento jocoso dos eventos da vida da humanidade. Pode-se dizer, realmente, que o movimento das imagens do inconsciente coincidiu com os movimentos dos acontecimentos na história da humanidade. O que ele está querendo dizer aqui é que, por conta daquela camada arquetípica, coletiva, que a gente mencionou no começo,
muitas vezes a gente pode ver se repetindo no inconsciente coletivo aquilo que está acontecendo também na história e vice-versa, porque essas coisas se influenciam mutuamente. E ele está dizendo, então, que quando a gente se propõe a observar o inconsciente coletivo de alguma forma, a gente consegue perceber também o fluxo da vida humana, o fluxo da história, né, acontecendo no passado, presente e até no futuro, que é aí que entra o aspecto divinatório, né? E ele segue dizendo o seguinte: as cartas originais do tarô consistem nas cartas comuns, o rei, a rainha, o cavaleiro, o as, etc. Apenas as figuras são um pouco diferentes. E, além disso, há 21 cartas sobre as quais são símbolos ou imagens de situações simbólicas. Por exemplo, o símbolo do sol, o símbolo do homem pendurado pelos pés, que é o pendurado, a torre atingida por um raio, ou a roda da fortuna e assim por diante. Aqui a gente vê que é mais um indício de que ele não estudou profundamente mesmo o tarô, porque aqui ele diz que tem as 56 cartas, né, do baralho comum, e diz que tem 21 cartas extras sobre as quais são colocadas, representadas situações simbólicas. E aí, na verdade, os arcanos maiores são 22, não são 21. Eu fico pensando qual foi que ele escolheu, qual foi que ele esqueceu, na verdade, né? E, finalizando, ele diz assim, que esses símbolos que são representados no tarô, por exemplo, aqui o eremita, né, a força, são ideias arquetípicas que se misturam com os constituintes originários do inconsciente. O tarô em si é uma tentativa de representar os constituintes do fluxo do inconsciente e, portanto, é aplicável ao método intuitivo, que é a leitura de tarô, e que tem a finalidade de compreender o fluxo da vida, podendo até mesmo prever eventos futuros, e, em todo caso, prestando-se à leitura das condições do momento presente. Isso aqui é uma sacada muito, muito importante, né, que ele percebeu quando estudou o I Ching, porque o I Ching ele estudou com mais profundidade, a astrologia ele estudou com profundidade, né, mas ele compara, né, o tarô a esses campos que ele realmente estudou, dizendo que, de toda forma, eles permitem uma leitura do presente. E por que isso é possível? Porque, por exemplo, e aqui eu vou narrar com a minha prática mesmo. Quando uma pessoa chega para fazer uma consulta comigo, ela diz mais ou menos o que ela está passando. Ela fala, estou com tal problema no trabalho, tem essa questão, tem essa pessoa aqui que eu não estou lidando muito bem, e está com essa complicação. E aí, lanço as cartas para fazer a leitura para aquela pessoa. Então, quando a pessoa traz uma questão e eu vou fazer a leitura dos símbolos a partir daquilo, eu estou buscando o quê? O significado daquilo para o presente, primeiramente. Ou pelo menos é dessa forma que eu faço a leitura, né? Tanto é que, quando eu vou cortar o baralho, eu tenho um costume assim de vou lá em baralho, né, e divido em 3. Seria passado, presente e futuro. E aí eu pego o bolinho do meio, que é o presente, e distribuo as cartas a partir dele. Né? Isso aí é uma coisa que eu faço. E por que seria possível prever acontecimentos do futuro? Porque se a gente entende que o presente é uma decorrência do passado e que ele pode ter, assim, vamos dizer, existe algo que é previsível, que é palpável, que é mais possível que aconteça, então a gente consegue entender, né? Por que é possível, por que ele afirma aqui que, pegando, né, essas ferramentas e aplicando o método intuitivo, como é a leitura de tarô, a gente poderia prever, inclusive, acontecimentos futuros. Mas lembrando que, de qualquer forma, a leitura do presente é possível. Então, a gente viu aqui que, de fato, Jung falou alguma coisa sobre tarô, ele não investigou profundamente, ele até, vamos dizer assim, instruiu que outras pessoas fizessem essas pesquisas, não só sobre o tarô, mas sobre outros oráculos também, e outras formas de tentativas, vamos dizer assim, primitivas de psicologia, como a astrologia também. Mas é importante entender que, quando Jung estudava isso, ele não estava buscando estudar de um ponto de vista místico. Ele era um cientista. Então, por que é que ele estudou o I Ching? Por que é que ele estudou a astrologia? Por que é que ele considerava que seria interessante estudar o tarô? Pelo mesmo motivo que ele estudava literatura, arte, religiões, mitologia comparada. Porque a psique, ela só pode falar de si a partir de si mesma. Né? Que a psique é como a gente percebe o mundo, é como a gente pode, inclusive, observar a realidade.
E onde é que a gente vai observar a existência do inconsciente e como que essa consciência se relaciona com ele? Através dos produtos humanos. Então, tudo que é produto da ação criativa humana é produto de uma psique coletiva e também produto de psiques individuais. Então, da mesma forma que a gente consegue, por exemplo, olhar para uma obra de arte e dali extrair alguns significados sobre a época, sobre o pensamento da época, sobre o sentimento do artista, da mesma forma a gente consegue olhar para uma carta de tarô, né, e extrair dali alguma realidade ou alguma revelação sobre o modo como o inconsciente, né, e aí é o inconsciente tanto do tarólogo como do consulente, está vendo aquela questão, pode abordar aquela questão. Então, na prática, né, quando a gente vai pensar, então, quais são as diferenças fundamentais, né, numa consulta, as diferenças fundamentais entre consultar-se com um tarô ou fazer um processo analítico, a primeira coisa que vem é que a consulta do tarô é uma coisa muito pontual, né? Isso aqui são as diferenças práticas que eu estou trazendo. A consulta do tarô é algo que se faz pontualmente, em momentos específicos da vida, né? E no caso da análise, ela tende a ser um processo, né? Um processo analítico, é recorrente, é constante. Opa, boa noite quem está chegando. A outra diferença é que o tarô ele é uma ferramenta, né? O processo divinatório uma terapia assim, né, que tem essa pegada do tarô terapêutico, mas assim, uma terapia, o tarô seria uma ferramenta, né? Eu poderia usar qualquer outra coisa, eu poderia usar pedras, leitura de chama de vela, de espelho, do céu, dos pássaros, enfim, mil coisas. O tarô é uma ferramenta. Já a análise, ela é um processo realmente, ela tem um método específico. E uma questão muito grande que é algo que foi fundamental para eu entender que eu queria fazer a formação em psicologia analítica e queria trabalhar como analista, é que numa consulta de tarô, o protagonismo da fala está comigo. Por mais que eu pergunte para a pessoa alguma coisa, e eu pergunto, eu questiono, eu peço mais informações, né? Por mais que seja dessa forma, eu estou ali narrando para a pessoa o que eu estou vendo na situação. E no caso da análise, embora que eu também fale, embora que eu também traga meu ponto de vista, né, embora que eu também esteja ali para questionar, para dar algum retorno do que eu estou pensando na situação, o protagonismo da fala é do analisando, da pessoa que está ali. Então, tem essa diferença muito grande. E não dá para a gente achar que uma consulta de tarô vai substituir um processo analítico, de forma alguma. Muitas vezes, uma consulta de tarô pode, inclusive, ajudar assim, a perceber certas coisas com mais rapidez. Isso foi minha gata. Vai ajudar a gente a acessar algumas coisas com mais rapidez e tal, mas não substitui o processo analítico. Agora, em termos de psicologia analítica, a grande diferença entre olhar uma carta de tarô, né, e fazer o processo analítico está ligado aos sonhos. Por quê? Primeiro, é interessante a gente pensar que a interpretação dos sonhos, ela já foi e continua sendo ainda, inclusive em algumas vertentes religiosas, tida como uma forma de entender presságios sobre o futuro. Então, o sonho era considerado um tipo de oráculo. Inclusive, alguns são. Na psicologia analítica, inclusive, se admite que alguns sonhos podem, sim, trazer revelações sobre o desenvolvimento, nem que seja sobre um desenvolvimento psicológico futuro, mas, às vezes, de fatos, acontecimentos. Mas a grande questão é que, na psicologia analítica, a análise dos sonhos é a grande sacada através da qual a gente pode observar o inconsciente. No tarô, a gente observa o inconsciente, sim, mas nos sonhos a gente também observa. E aí, eu vou trazer aqui uma citação da Von Franz, que é do livro Sonhos, um estudo dos sonhos de Jung, Descartes, Sócrates e outras figuras históricas, que ela fala assim: alguns ofícios intuitivos podem também muitas vezes nos fornecer porções surpreendentes de autoconhecimento, mas os sonhos têm uma grande vantagem em relação a essas técnicas. E essa diferença, né, essa vantagem que o sonho tem em relação a essas técnicas, inclusive o tarô, é porque o sonho ele é uma imagem, uma imagem produzida pelo inconsciente do indivíduo. Então, é uma imagem absolutamente pessoal, produzida sob medida para aquela pessoa. No caso do tarô,
É uma ferramenta que ela foi produzida coletivamente. É um símbolo que já vem pronto, é de fora, entende? E no caso do sonho, não. O próprio inconsciente produz a imagem daquilo que ele está vendo, daquilo que ele está percebendo sobre a vida da pessoa. Então, quando se interpreta um sonho de alguém, é algo que vai muito mais direto, vai muito mais na fonte. A gente se aproxima muito mais do que o símbolo pode significar para aquela pessoa do que se a gente for fazer uma leitura de tarô. No caso da leitura, e aí a Von Franz, inclusive, continua nesse mesmo livro, dizendo assim, que podemos compreender todo sonho como um drama no qual nós mesmos somos tudo, ou seja, o autor, o diretor, os atores, o ponto e também os espectadores. Gente, deixa eu passar o carro da pamonha aqui para continuar, que não dá para se concentrar. Então, ela fala aqui isso, né, que no sonho, tudo que se revela nele diz respeito a gente especificamente. Quando a gente olha uma carta de tarô, vamos dizer aqui, sabe, isso pronto, quando a gente vê aqui o julgamento, por exemplo. O julgamento representa uma cena arquetípica, né? Aqui eu vou conectar a história da narrativa do juízo final na Bíblia, mas a gente, enfim, arquetipicamente a gente pode conectar várias outras narrativas. Então, o julgamento, né, quando alguém traz uma situação para mim e sai essa carta, eu vou começar a narrar, a partir daquilo que a pessoa me contou, o que eu estou extraindo desse símbolo, né, o que esse símbolo pode significar para ela, e a gente vai estabelecer uma conversa a partir disso. Agora, é muito diferente se a pessoa traz um sonho, né, se a pessoa traz um sonho com... mesmo que seja com um tema completamente diferente, mas aquilo ali eu vou conseguir saber, opa, a partir da história dessa pessoa, faz sentido esse personagem aqui estar aparecendo dessa forma, essa pessoa significa isso, tal lugar está representando tal coisa. Entende? Então, o sonho ele é feito muito sob medida. Isso não diminui o potencial, né, de autoconhecimento que uma consulta com tarô pode trazer. Inclusive, a gente já viu aqui que a própria Von Franz, ela fala, né, que eles têm essa capacidade, os métodos intuitivos podem ser aplicados nessas situações, né, em que a gente está muito movimentado por alguma coisa, justamente para a gente poder projetar, né, nessas imagens que já vêm fabricadas o nosso inconsciente. Então, tem um processo ainda maior de projeção, né? Eu escuto a história da pessoa, projeto aqui na carta e faço a interpretação para ela. Então, é uma coisa bem terceirizada, né? No caso da interpretação, a gente conversa para chegar em algo a partir do que foi feito muito sob medida para você. E aí tem mais uma questão, né? Porque aqui eu estou usando o tarô de Marselha, que de fato é uma produção coletiva, não teve uma pessoa que parou para fazer. Marselha, inclusive, é uma região no sul da França, né? E esse padrão de carta que a gente vê aqui, ele era muito repetido justamente pelas limitações das gráficas na época, não tinha essa versatilidade toda de cores, de capacidade de fazer contornos muito precisos, né? Os trabalhos mais laboriosos eram feitos mais dos arcanos maiores, e ainda assim sob encomenda de famílias ricas, né? Como, por exemplo, a gente tem o tarô Sforza, que aí a gente vê que é um trabalho bem mais esmiuçado, né? Muito mais, vamos dizer assim, cheio de detalhes. E aí, então é isso, né? Quando a gente usa um tarô que foi feito por uma pessoa específica, como é, por exemplo, o Smith White, apesar de ser considerado um tarô moderno, mas é muito utilizado. Ou quando a gente compra esses tarôs específicos, tarô junguiano, tarô dos gatos, tarô brasiliano. Quando a gente está pegando isso, tem que ter a consciência de que, além de tudo, a gente está ainda se afastando de algo que seria uma produção mais coletiva, como é o de Marselha, para se aproximar de uma produção de tarô que vem muito do imaginário de uma pessoa, de um indivíduo, né? Então, isso aí também já adiciona uma terceira camada de diferenciação, né, entre o tarô e o potencial de analisar, de interpretar um sonho, que é o que a gente faz, que é uma das coisas que a gente faz na análise. E aí, nesse caso, seria de se pensar, né, se é possível, então, que a gente una tarô e análise. Olha, para mim, a primeira questão que eu entendo que o tarô é muito útil é porque, de tanto ter estudado o tarô e me debruçado sobre esses símbolos, acaba que isso me ajuda bastante a fazer amplificações quando eu vou fazer interpretações de sonhos, né?
Mas veja bem, aí não sou eu utilizando o tarô na consulta, é porque eu, por conhecer esses símbolos, às vezes eles vêm. Alguém está me contando um sonho, e aí me vem aquela imagem, e aí não necessariamente eu falo para a pessoa, às vezes eu fico só com aquela imagem para mim, porque ela me ajuda a pensar a situação, entende? E aí eu posso traduzir para a pessoa. Mas até uma das pessoas que eu me atendo perguntou, né, se caberia usar o tarô em consulta. É um tema assim, que já me revolveu demais, que eu já conversei com professores, inclusive. E é possível, porque não existe regras em análise, né? Alguns limites precisam acontecer, mas não é impossível ser utilizado. Agora, quando caberia, né? Quando é que faria sentido? Se eu sou analista e eu estou numa consulta de análise, eu tenho que me valer das ferramentas, né, e dos princípios epistemológicos dessa área que eu estou trabalhando. Então, se eu vou para análise, eu não vou com o meu tarô na mão, eu vou com a minha personalidade, eu vou com o que eu estudei, eu vou com o meu preparo, e eu vou com a disposição de conhecer a pessoa e participar do processo dela. E eu preciso contar com isso para fazer o trabalho, né? Porque senão daqui a pouco a gente está levando no tarô, está levando, sei lá, está levando para fazer mandala, e que são coisas assim, que podem acontecer, mas que não fazem parte de uma clínica junguiana, né? Apesar de se distorcer muito, muita coisa que o Jung estudou, ele estudou por curiosidade, assim, de entender o que é que o espírito humano está produzindo, né? Só que tem gente que leva isso às últimas consequências, como se ele estivesse dizendo, não, usa tarô mesmo, faz mandala, porque é terapêutico, é curativo, vamos fazer imaginação ativa, e não é assim que funciona, né? Então, se eu sou analista, eu tenho que ir munida da psicologia analítica para trabalhar. Então, assim, segundo a psicologia analítica, um momento em que seria cabível utilizar o tarô seria se, por exemplo, o cliente tivesse um sonho que eu tirava tarô para ele, ou se for uma pessoa que já tem uma familiaridade com o tarô, e isso faça sentido para ela, né? Mas não é que fosse fazer parte da análise, poderia ser uma coisa muito pontual. E aí, assim, na minha análise, por exemplo, eu já levei o tarô, a minha, né, que eu faço com a minha analista. Eu já levei porque fazia sentido para mim. Minha analista, até onde eu sei, não sabe nada de tarô, nunca se interessou muito, mas, por exemplo, porque era importante para mim, em algum momento, por exemplo, ela foi ver a minha mandala astrológica, uma leitura que eu faço anualmente, né, e faço para mim também. Então, ela foi lá e viu essa mandala, conversou sobre essa mandala comigo. Por quê? Porque fazia sentido no meu processo analítico. Entende? Mas uma pessoa, por exemplo, que nunca jogou tarô, que não conhece os símbolos, que não tem nenhuma afinidade com aquilo, nunca teve nenhum sonho, nenhum indício de que fizesse sentido trazer um tarô para análise, por que eu vou inventar? Né? Se eu sei que o processo analítico é principalmente uma cura pela fala, é conversar, né? É escutar a pessoa, é se afetar por aquilo, é estar ali diante de um ser humano como outro ser humano, né? E se propor naquele processo. E aí, quando a gente está falando do tarô, o tarô é uma ferramenta intuitiva, né? E a intuição, isso foi sempre uma questão muito grande para mim, a intuição é algo que pode estar certo, mas tem, sei lá, pelo menos 50% de chance de estar errado. Né? E se a gente for trazer uma coisa que é tão assim inexata para um campo que já é inexato como processo analítico, é meio que eu sinto, né, eu percebo isso como meio que deixar o Deus dará o processo, entendeu? Jogar para o universo, jogar para a intuição. E na psicologia analítica, o primado não é da intuição, né? A intuição, a sensação, elas vêm como auxiliares, mas o primado é do sentimento, é de você entender o valor das coisas para si, entender o valor das coisas para a pessoa que está ali. Ô, Perato, boa noite. Lua, Evelyn. Então, o primado ali é você realmente se colocar como pessoa diante de outra pessoa. Então, não tem por que ficar inventando coisas que vem quase como técnicas, sabe? Como se, o tarô ele pode ajudar bastante, então ele vai ajudar qualquer pessoa, em qualquer momento. Não é bem assim. E aí, eu acho que a grande riqueza, né, do tarô, para mim, pelo menos, quando eu penso em como eu utilizo ele na psicologia analítica, é basicamente porque ele me ajudou a aprender a fazer uma leitura simbólica das coisas.
né? E isso foi uma prática que eu tentei trazer desde já para o começo. Eu me incomodava muito com esse aspecto intuitivo justamente do tarô quando eu comecei a atender, porque eu achava, gente, eu ficava assim, né, com meus botões, eu estou vendo isso aqui, eu não sei de onde isso está vindo, como é que eu vou falar isso para essa pessoa? Então, assim, imagina você levar, né, um aspecto de adivinhação para um processo analítico, que é uma coisa tão delicada, que é uma coisa assim que mexe com o inconsciente da pessoa, né, que a gente precisa ser muito cuidadoso para entender os limites de onde a gente está indo, porque inclusive quando a gente consulta o tarô, ele joga muita coisa na lata, né? E eu entendo que é um ritmo diferente. No processo analítico, por exemplo, eu tenho um cuidado maior ainda, né, do que eu vou falar, como que eu vou falar, em qual momento que é cabível, por quê? Porque eu sei que eu posso aprofundar ali, então eu posso ter mais tempo, ter mais cuidado, e também porque eu sei que eu vou ficar depois com a pessoa acompanhando para dar conta do que eu despertar de alguma forma ali também. No caso do tarô, é uma faca de dois gumes, né? Porque você precisa ter aquela assertividade na hora de falar o que as cartas estão, o que você está extraindo das cartas, porque afinal de contas é um método intuitivo e a pessoa supostamente vem uma vez, né, para receber alguma resposta. E eu não vou estar com a pessoa depois, né, para lidar com tudo aquilo que ela escutar, tudo aquilo que ela absorver, aquilo que ela for interpretar depois. Então, tem essas peculiaridades que a gente precisa saber diferenciar. É interessante, né, que a maior parte das pessoas que eu atendo hoje na análise, elas falam desde o começo assim, gostei muito que você joga tarô e tal. Até agora, nenhuma se interessou por tarô na consulta. Nenhuma. Então, você vê, é o processo analítico que vai ditar o que é cabível ou não, sabe? Até essa coisa assim de pintar, desenhar, de fazer colagem, de fazer mandala, nada disso aí faz sentido no processo analítico que o analista venha e proponha como uma terapêutica. Isso tem que ser algo que faz sentido naquele processo específico e porque aquela pessoa de alguma forma manifestou, seja pela vontade ou pelos sonhos, que é cabível que aquilo aconteça, né? Bom, gente, eu acho que o que eu tinha para falar é isso. Eu vou citar aqui só mais uma coisinha que a Von Franz fala que eu acho interessante, que ela diz assim, que os métodos de adivinhação, eles são um meio de descobrir, através de coincidências sincronísticas, através de jogo de jogar dados, cartas, leitura de grãos, o que o inconsciente pensa sobre um tal evento, que é aquilo que eu estava narrando no começo, né? Então, quando a gente interpreta um sonho em análise, não deixa de ser uma interpretação. A gente não vai alcançar uma verdade sobre o sonho. O que a gente vai alcançar, talvez, é o que é verdade para aquela pessoa pela interpretação que a toca, que a afeta, que faz com que ela mude sua percepção e sua atitude diante do mundo. No caso do tarô, é uma ferramenta que, inclusive, ela tende a ser muito mais sugestiva do que a análise, né? A análise ela não é sugestiva, embora a gente possa assumir que sugestão está acontecendo o tempo todo de forma inconsciente, mas a análise ela não se apoia na sugestão. E eu tenho a sensação para mim que, por mais que o tarô seja um método intuitivo, mas ali na lida, sabe, de falar, de passar uma mensagem mais assertiva, de trazer quase que uma revelação para a pessoa, eu percebo que a gente entra um pouco mais nesse campo da sugestão, sabe, na sugestão no sentido de que a gente está lá quase que meio que revelando para a pessoa o que é a verdade sobre a vida dela, o que ela pensar, o que sentir, em que direção olhar. E no caso da análise, eu percebo que a gente tem espaço, e eu gosto disso, que existe mais espaço para deixar o processo acontecer, sabe? Para deixar a pessoa revelar o que ela quer, para não ter essa vontade de dar uma resposta, porque eu acho que às vezes uma leitura de tarô, ela traz sim esse impulso da gente dar uma resposta muito específica para a pessoa, mas que inclusive isso é algo que eu convido a quem trabalha com tarô a questionar. Né, que a gente não está ali para adivinhar nada, não está para dar resposta, inclusive nem todo tipo de pergunta a gente tem que responder. Tem um tipo de pergunta que o pessoal me falava muito, que para mim entra no campo intuitivo, eu já não curtia tanto, que era, meu marido está me traindo. Chegou um momento da minha prática que eu disse, olha, gente, eu não respondo mais esse tipo de pergunta não, mas se você quiser entender por que você não confia no seu marido, a gente pode fazer a tiragem. Porque
E aí que entra a questão, né, do que é o diferencial para mim. O diferencial, né, assim, diferencial não, na verdade. A coisa que eu vejo que une a minha prática no tarô e a minha prática na psicologia analítica é essa questão dos valores, né, de entender o sentido daquilo que eu estou questionando, das perguntas que eu estou fazendo, o sentido das respostas e se aquilo ali é realmente o que a pessoa está buscando. Então, por exemplo, às vezes eu estou numa consulta de tarô e eu pergunto para a pessoa, e eu penso numa pergunta que eu poderia fazer sobre a questão, mas eu não faço imediatamente. Eu pergunto, olha, eu posso perguntar isso aqui, você quer saber isso? Entende? Porque foi a forma que eu encontrei de respeitar o ritmo da pessoa que está ali na minha frente, mas sem também deixar de ter a assertividade que o tarô pede que eu tenha numa consulta. Afinal, a pessoa vem para receber a resposta mesmo, né? Se ela quisesse ficar pensando e refletindo, ela vinha para análise. E eu trouxe isso do tarô, né, esse cuidado, para a minha prática com a psicoterapia, né, que eu acho que é muito importante. Mas deixo aqui muito claro que quando eu estou sendo analista, né, eu preciso ter muita clareza de que eu preciso partir da psicologia analítica para atuar diante disso, né? E que, assim, essas outras questões como tarô, religião, mitos, música, isso aí são coisas que eu posso trazer, né, como informação, como uma forma de expressar simbolicamente aquilo que eu estou vendo, o que eu estou pensando. E nem sempre eu vou expressar para a pessoa, né, porque também não cabe, pelo menos para mim, não cabe enquanto analista, por mais que eu entenda de tarô, por mais que eu goste, por mais que as cartas de tarô venham para mim ao longo da consulta, não cabe a mim trazer isso para uma pessoa que eu vejo que não faz sentido, que não faz parte da história dela, né? Eu acho que o mais perto que eu cheguei de trazer de trazer um tarô mesmo para consulta foi uma pessoa que eu atendo que falou, eu gosto muito de tarô, vou trazer o meu na próxima consulta, traz o seu. E tudo bem, eu trouxe, no dia a pessoa parecia super desinteressada, eu não tirei nem da bolsa. E é isso, sabe? Não adianta querer sair misturando um monte de coisa, até porque a psicologia analítica em si, ela tem um método próprio, né? E qualquer outra coisa que a gente pretenda adicionar a isso precisa respeitar o método próprio da psicologia analítica, que é o método dialético, né? E respeitar também que eu acho que essa coisa de ser tarólogo evoca muito mais nas pessoas uma sensação de que, por exemplo, eu enquanto tarólogo eu vou saber alguma coisa, que eu vou descobrir alguma coisa, trazer uma revelação. Então isso já me coloca num lugar assim, meio que de hierarquia mesmo, né? De que a pessoa vinha ali para receber uma revelação. Isso acontece na análise? Acontece, né? Porque você tem aquela ideia também de que o analista é aquela pessoa que já sacou tudo, já entendeu a vida e está ali para passar o bizu. E não é bem isso, né? De jeito nenhum. Mas eu acho que no caso de sendo taróloga, eu percebo isso ainda muito mais forte, né? E é um trabalho, inclusive, de desconstrução que eu precisei fazer com clientes ao longo do tempo, de eles falarem também, né, de dialogarem comigo, de dizerem o que eles estão percebendo naqueles símbolos. Aí eu fiquei pensando, né, esses dias, se eu levasse, né, se, sei lá, por acaso um cliente tiver um sonho que eu jogava tarô para ele, ou ele chegar e pedir diretamente, sei lá, estou tirando aqui da minha cabeça essas possibilidades. Como que eu poderia, né, fazer uma tiragem de tarô com essa pessoa? Não estou dizendo que seria assim que aconteceria, mas eu fiquei pensando, poxa, eu acho que se for uma pessoa que eu faria isso primeiramente com uma pessoa que tivesse familiaridade com os símbolos, e eu, na verdade, o que faria era uma leitura assistida, sabe? Da pessoa fazer a leitura para ela mesma e eu ficar conversando com ela sobre o que ela está vendo, porque aí talvez fosse uma forma mais direta, vamos assim dizer, de pelo menos que ela projete a própria realidade sobre o tarô e que eu esteja ali apenas acompanhando, que é algo que eu acharia mais próximo do processo analítico. E mesmo assim, gente, eu devo dizer que só se a vida trouxer mesmo, porque assim, eu acho que a psicologia analítica ela já dá muito pano para a manga para a gente ter que administrar numa análise, né, para a gente ainda querer ficar inventando e trazer coisa, né, que às vezes não casa direito, às vezes acaba virando, nem vira tarô, nem vira psicologia analítica. E é isso. Bom, gente, a gente tem assim mais 10 minutinhos. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar, algum comentário que queiram fazer. Fiquei feliz que eu vi que muita gente foi chegando aqui.
colegas de turma. Eu estava bem nervosa para fazer essa live, porque, assim, esse é um tema bem delicado mesmo. A gente sabe que a psicologia analítica perde um tanto da moral que ela tem, porque as pessoas fazem uso muito indevido do nome do Jung, né? Acho que para trazer um ar científico, um ar racional para coisas que, na verdade, são num âmbito irracional mesmo, né? Que é melhor que elas fiquem nesse âmbito irracional e se assumam como são, porque às vezes fica só um Frankenstein, uma coisa que não faz muito sentido e que acaba até iludindo as pessoas, né? De que se trata da mesma coisa. Então, eu acho que esse movimento, às vezes, de trazer o nome do Jung para criar baralho, para falar de tarô como se fosse uma coisa que ele tivesse dito, é jogada de marketing, mas não faz sentido como a gente já pode ver. E aí, eu tenho visto, inclusive, que algumas pessoas aqui que me seguem têm estudado esse livro aqui, né, Jung e o Tarô. Como eu falei, o nome é uma jogada de marketing, mas ele é um livro muito bom, de fato, para estudar tarô. Não é um livro de psicologia analítica, e eu gosto dele porque, apesar dele ter esse título sensacionalista, mas a autora ela parece ter entendido algumas coisas, inclusive até na introdução do livro a gente vê que ela entendeu umas sutilezas que nem todo mundo que estuda Jung compreende, e uma delas é que Jung não foi estudar psicologia analítica para aprender como se atirar no inconsciente e dominá-lo, né? Na verdade, ele apostava na consciência. E há uma coisa que ela traz aqui, né, muito forte nesse livro, que é a ideia da gente estudar o tarô não é necessariamente para a gente entender como que as coisas vão acontecer ou encontrar ali uma verdade, mas entender como que essas imagens, como que esses símbolos afetam a gente a partir do que a gente está vivendo. Né? Então, para que a gente traga uma elasticidade para a consciência, ou seja, não é olhar ali e reconhecer a verdade no inconsciente, é entender o que a gente faz conscientemente com essas informações que estão chegando. Nesse sentido, né, essa abordagem do tarô é similar ao que se faz na análise, porque na análise também a ideia não é dominar o consciente, a gente não tem como fazer isso, né? Embora que muita gente venha estudar a análise, venha ser analista com essa perspectiva. Mas é literalmente para que a gente consiga, né, como eu falei daquela questão do processo de individuação, para que a gente consiga trabalhar a consciência para que ela tenha capacidade de, ao longo da vida, né, e estabelecendo uma relação cada vez mais consciente e direta com esse consciente, mas também sem ser completamente engolido por ele. Bom, gente, eu espero que eu tenha deixado assim mais evidente, né, as diferenças, porque é que, em princípio, não é cabível trazer o tarô para análise, né, como isso também não é uma regra, e entender que são campos de saber diferentes, né? Que tem métodos diferentes e exigências diferentes também. Se for misturar, tem que entender muito bem o que está fazendo. Ai, gente, eu agradeço muito. Deixa eu ver aqui se teve alguma dúvida. Bom, teve nenhuma dúvida, eu vou supor que eu falei bem direitinho. Qualquer questão que vocês tiverem depois, quiserem conversar, é só fala comigo, certo? Manda aqui no privado depois o que acharam da live. Se gostaram, compartilhem, essa live vai ficar gravada. E se tiverem sugestões de temas também que querem que eu converse, para fazer mais lives também, pode mandar que estou a fim de me comunicar. Agradeço também, gente. Muito boa noite. Obrigada, Isa. Obrigada, Rafael. Obrigada, Tainã. Foi ótima a presença de vocês aqui. Sempre bom falar acompanhada. Pois, gente, um abraço. Muito boa noite. Uma boa semana para vocês. Tchau, tchau.